Boa noite a todos. Eu sou Henrique Silva, professor da Escola Bíblica da EQWS 35 e professor de ensino religioso secular não confessional. E eu quero te convidar hoje para vir comigo que possamos mergulhar mais uma vez na segunda parte do livro de Levítico, onde nós vamos tratar de algumas coisas mais específicas do livro, visto que semana passada nós fizemos um trabalho mais de panorama para mostrar um pouco das linhas gerais do livro, mas agora nós vamos tratar especificamente de alguns pontos aqui, só para a gente entender mais ou menos qual é a temática do livro, o que é que o livro quer trazer de ensinamentos, né? E desde já eu te convido a estar conosco nesses minutos em que nós vamos nos debruçar diante desse livro. Então vem comigo. Antes de mais nada, eu quero te lembrar algumas coisas, né? Quero te lembrar que o livro do Levítico, ele é promulgado no deserto, mas ele é escrito alguns séculos depois, visto que, como eu falei na aula passada, os hebreus, eles eram um povo de tradição oral, ou seja, a tradição, os ensinamentos, as histórias, né, dos patriarcas, a história da criação do mundo, toda essa cosmovisão que orbita em torno do Deus Jeová, ela é passada de pai para filho, ela é estabelecida assim, mas ela só vai para o papel alguns séculos depois, né? Já lá pelo primeiro século, pelo segundo século, vai realmente ser compilado e sai da tradição oral e passa para a língua vernácula escrita, né? O códice de letras, frases e etc. Outra coisa que eu quero lembrar a vocês é que a sociedade dos hebreus, essa que está estabelecida perdão, no deserto, ela sai do Egito, né? Moisés liberta o povo e essas leis são promulgadas com Moisés em vida no deserto. E qual é o objetivo de Deus em fazer isso? Ele quer testar as leis, ele quer testar como o povo vai lidar com essas leis e como eles vão lidar entre eles quando essas leis são promulgadas, além de querer testar a fidelidade, a obediência e o zelo do povo para com as coisas de Deus. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem é que a sociedade dos hebreus ela é heteronormativa, ou seja, só há dois sexos, ou seja, homem e mulher, e não há nenhuma variação disto, e se ela existe, ela não é considerada. E quando ela é mencionada, ela é levada para um outro lado, que agora, nesse momento, não nos convém lidar, e eu vou explicar isso mais lá na frente, numa parte específica. E a sociedade é machista, ou seja, a mulher não tem espaço, a mulher não tem voz e a mulher não tem voto nem vez, a não ser que ela tenha que dizer alguma coisa da casa. A mulher cuida da casa, a mulher cuida dos filhos, mas ela não tem voz na sociedade, nas decisões sociais. Inclusive, Deus não fala com ela, com a figura da mulher ali naquele momento. E, por último, a sociedade é patriarcal, ou seja, os homens dominam e têm vantagem, têm privilégios em relação às mulheres. Ok, queridas? Então, ditas essas coisas, qual é o objetivo, então, dessa aula de hoje? Como objetivo principal desta segunda parte, em que abordamos o livro de Levítico, iremos selecionar alguns pontos do livro para fazer uma breve explicação dos seus significados para uma melhor compreensão do texto sagrado. Então aqui, queridos, nós vamos fazer uma obra de hermenêutica. Eu pincei alguns pontos do livro do Levítico e vou fazer uma explicação
não, uma hermenêutica desse texto sagrado, a fim de esclarecer algumas coisas a nível de curiosidade, a nível, enfim, de conhecimento. E antes de dizer isso para vocês, antes de a gente entrar realmente no livro, eu quero te dizer o seguinte: seria impossível nós abarcarmos de forma completa todo o livro do Levítico, porque é um livro extenso e é um livro que é cheio de regras que Deus estabelece. Deus promulga essas regras para Moisés, Moisés as repassa a Arão e a seus filhos, e depois isso é passado para o povo nessa hierarquia, nessa ordem. E é muito complicado a gente esmiuçar o livro inteiro, porque não há tempo, é um panorama, então a gente vai correr definitivamente com isso. Então eu preferi pincelar alguns pontos que são mais simples, vamos assim dizer, de entendermos. Então, o que vai acontecer é isso: nós vamos pensar, explicar, e a partir daí nós vamos seguindo nesse aprofundamento, mesmo que mais simplório, do livro do Levítico. Bom, então qual é o contexto de Levítico? Eu trouxe isso de novo porque eu quero te lembrar. Como já anteriormente foi apresentado, o contexto histórico para o livro do Levítico é onde vemos o povo hebreu ainda no deserto, rumo até a terra prometida, liderados por Moisés, que agora é interlocutor de Deus. Ele é quem transmite a vontade de Jeová, estabelece suas regras e fala face a face com o libertador e senhor do povo hebreu, que é o Deus Jeová. Vemos aqui claramente a hierarquia de Deus sendo estabelecida, uma vez que ele se dirige apenas a Moisés e posteriormente vai eleger Arão e seus filhos como sacerdotes e cuidadores das coisas consagradas ao Senhor, mesmo não se dirigindo a eles e falando com o povo de forma indireta. Podemos ver que, embora eleitos de Deus, a maioria do povo é indigna de ouvir sua voz, de realizar o trabalho de zelar pelos seus utensílios sagrados, de realizar holocaustos e menos ainda de falar com ele. Então, queridos, como eu disse para vocês, o livro do Levítico é estabelecido no deserto. Todas as leis que nós vamos perceber, todas as regras de conduta moral, ética, social, religiosa, conjugal, tudo isso é construído ali no deserto. Como eu já disse para vocês, Deus queria construir ali, queria estabelecer, fixar, fazer com que o povo inculcasse ali essas ideias, para que quando eles chegassem em Canaã e se estabelecessem naquele lugar como nação, porque ali eles ainda eram um povo errante que Deus havia escolhido e libertado, que isso fizesse com que as nações vissem que estar debaixo da mão do Senhor, que estar cumprindo a sua vontade, que fazer aquilo que ele deseja, que cumprir os seus mandamentos era uma vantagem que tornaria o povo hebreu uma potência enquanto nação. Só que a questão é a seguinte: Deus ele é muito santo, então ele primeiro falava com Moisés, que é quem ele escolhe primeiro para libertar seu povo. Depois ele usa como interlocutores também Arão e seus filhos, e estabelece eles como sacerdotes, porque, como você deve se lembrar, ali ainda no Êxodo, Deus dá ordem para construir a arca, a tenda, Deus dá ordem para construir o candelabro, a bacia, o altar da propiciação. Quer dizer, todos esses utensílios, essas coisas que vão estar no templo e que são sagradas e consagradas ao Senhor, são de cuidado, de serviço e de uso de Arão e dos seus filhos, porque são os sacerdotes. E Deus não falava com o resto do povo, falava apenas com Moisés. E ele promulgou as leis junto com Arão e seus filhos, né, que ouvem de Moisés de segunda mão, e estabelecem as regras
que iriam reger a vida do povo hebreu. Ok? Dito isso, a gente vai seguir agora para entrar realmente, de fato, no livro. Então, o item 3 aí que vocês estão percebendo é ofertas de holocausto. Vocês vão encontrar essa indicação do texto lá no livro do Levítico, capítulo 1, versículo do 3 ao 9, que eu fiz questão de escolher aqui, porque essa é uma regra e uma linha geral para quase todos os sacrifícios que vão ser realizados ali no meio do povo. E antes de falar de holocausto, eu quero te explicar como é que era fisicamente o arraial. O arraial, ele tinha ali os seus limites, né, de tenda, havia um limite de tenda. Dentro do arraial havia um outro limitador, que era onde ficava o tabernáculo, a tenda onde ficava a arca, o candelabro, onde ficava a bacia, onde ficavam os altares de holocausto, de propiciação. Tudo isso estava ali contido naquele lugar que você já sabe como se divide, né? O átrio, o santo e o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, aonde estava a vara de Arão que floresceu, a tábua dos 10 mandamentos e o maná. Então aquilo estava contido dentro da Arca da Aliança, que havia sido construída conforme a especificação de Deus. Né? Jeová havia dado uma especificação e deu uma especificação de como era o tecido que ia delimitar o santo, o santíssimo, o átrio. E em volta da tenda, né, do tabernáculo em si, ficava o povo, né, com as suas tendas, as tendas de cada família, de cada casa, entendeu? E isso, né, ficava tudo ali orbitando a tenda da congregação. E isso é muito importante você ter na sua cabeça, porque essa divisão espacial ela vai ser muito importante, inclusive em algumas coisas que nós vamos ver aqui mais para frente. Então vamos seguindo. Diz assim o trecho que nós pensamos do livro de Levítico: se a tua oferta for holocausto de gado, oferecerá, né, macho sem mancha à porta da tenda da congregação e oferecerá por sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e o aspergirão à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Mais uma vez, isso está em Levítico capítulo 1, versículo 3 ao 9. Então eu quero te chamar a atenção para algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é oferecerá macho sem mancha. Então o holocausto, ele é como se fosse uma oferta a Deus. E aí a diferença entre holocausto e sacrifício. O holocausto você se dá
voluntariamente, ou você é dado em consentimento para ser sacrificado, para ser imolado. E deve ser macho sem mancha. Normalmente, esse macho sem mancha tem que ter 1 ano de idade. Isso está estabelecido antes, inclusive. Macho sem mancha. E deve ser entregue, olha só, quando ele diz a porta da tenda da congregação a oferecerá, significa que esse macho, esse novilho de gado, ou esse bezerro, né, deve ser entregue ali com 1 ano sem mancha. E o sacerdote é que vai pegar, colocar a mão sobre a cabeça do animal e vai imolar. O que é que ele vai fazer? Ele vai passar um corte no pescoço do animal, um corte limpo, e vai recolher o sangue do animal. Isso é muito parecido, inclusive, com algumas tradições de matrizes africanas e os seus holocaustos, mas não é objeto, a escopo agora. Porém, tudo isso vai ser preparado. Aí olha só o que Deus diz. Que depois de degolado o bezerro, os filhos de Arão, e aí eu friso os sacerdotes, porque nesses versículos, nessa passagem que nós tiramos, Deus faz questão de frisar Arão e seus filhos, né? No caso, os filhos de Arão são os sacerdotes. Os filhos de Arão foram eleitos para fazer o sacrifício, para cuidar dos utensílios do tabernáculo, para zelar pelo tabernáculo. Mas entenda, os filhos de Arão são sacerdotes e Arão assume um papel como se fora de sumo sacerdote, alguém que está acima desses sacerdotes menores. Então eles vão oferecer o sangue, esse sangue é oferecido uma parte ao Senhor, e vai ser queimado, diga-se de passagem, e uma outra parte será aspergida. Como você aprendeu na aula de batismo, existem alguns tipos de batismo, que é o de imersão e tem o de aspersão. Então o sangue ele é aspergido, ou seja, ele é espirrado, espalhado, como se estivesse espirrando, borrifando esse sangue, a roda sobre o altar. Ou seja, tem um espaço ali no altar onde é espirrado aquele sangue. E será partido esse holocausto. Normalmente, parte-se de 4 a 7 pedaços. Varia muito do sacrifício e do tamanho do animal. Mas se parte, entendeu? Esse animal. E aí, o que faz os sacerdotes? Eles colocam o fogo, deitam a lenha sobre o fogo, e sobre tudo isso é colocado essas partes que ele menciona aqui, em ordem. Tudo é colocado em uma ordem que Deus estabeleceu para o sacrifício, para o holocausto. Então coloca-se cabeça e redenho sobre a lenha que está no fogo, que está em cima do altar, que é o altar do holocausto. E depois eles vão pegar fressura, né, as patas, as pernas, depois de lavado, e vão também queimar ao Senhor. E por causa da ordem de que isto é feito, por causa da obediência àquilo que está feito, aí a palavra diz, olha, é oferta queimada de cheiro suave. Ou seja, o Senhor se agrada disto. Tá ok? Então, ditas essas coisas, vamos seguir em frente. Outra lei que a gente pensou aqui, que eu achei muito interessante a gente pensar, é a purificação da mulher depois do parto. Então, preste atenção. Diz assim a palavra que você vai encontrar em Levítico 12, dos versículos 2 ao 7. Fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver varão, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação de sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne de seu prepúcio.
Depois, ficará 33 dias no sangue de sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário, até que se cumpram os dias de sua purificação. Mas, se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois, ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias por filho ou filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante ao Senhor e será limpa. Esta é a lei da que der à luz varão ou fêmea. Novamente, isso está em Levítico 12, do 2 ao 7. Queridos, então, como eu disse para você, a sociedade dos hebreus ela é heteronormativa, ela é machista e ela é patriarcalista. E esse versículo é um versículo muito claro que você tem que ter em mente. Outra coisa que eu quero dizer para você. Impossível é que se cumpra hoje exatamente tudo aquilo que está no livro do Levítico. Quem diz assim, eu cumpro a palavra de Deus e está cometendo um erro de interpretação hermenêutica muito séria e inclusive está prevaricando diante do Senhor, porque é impossível cumprir. Um exemplo que eu não coloquei aqui, mas eu queria colocar, é o seguinte, as vestes. O livro do Levítico determina que tipo de roupa deve ser usada. E ele diz que existe um tecido específico que não pode ser misturado. E que só com isso o povo deve se vestir. Querido, se não fosse a graça do Senhor Jesus, nós gastaríamos mais dinheiro com roupa do que comida. Então existem coisas no livro do Levítico que, enquanto lei, são para aquele tempo, para aquele povo, naquele momento da história daquele povo, e que não se aplicam mais nos dias de hoje para nós. Porque já veio Jesus com a sua graça, entendeu? Jesus já veio, já mudou o sistema. Porém, existem alguns judeus mais ortodoxos, mais tradicionalistas, que ainda fazem esse tipo de coisa, ainda seguem algumas leis, mas, enfim, não é? Os judeus, eles ainda estão esperando o Messias vir, né? Então, isso é uma coisa de cada sociedade, de cada tradição. Então, veja bem, eu quero que você atente aí no slide, você está observando, que a primeira palavra que eu estou grifando é varão. Se a mulher conceber e tiver varão. Por que chama varão? Esse varão, ele tem um termo específico no hebraico, que foge-me agora, eu deveria ter buscado, mas foge-me agora. Mas o significado é tipo aquele que rompe a madre, aquele que rasga o ventre, aquele que vem na frente. Porque a sociedade dos hebreus, ela esperava da mulher que ela concebesse homens, não mulheres. Por isso eu te disse que a sociedade ela é patriarcal e ela é machista. Então olha só como é estabelecida a lei. Se tiver varão, ela fica imunda só 7 dias. Como nos dias da separação de sua enfermidade. Se entendia naquela época que a menstruação feminina era uma doença. Mas era uma doença corriqueira que acontecia todo mês e tudo. E por isso era uma questão de imundície. Por que o sangue da menstruação era imundo para o hebreu? Porque Deus habitava no meio do povo, e Deus habitava não só na presença imanente, espiritual, mas habitava de forma física, representado pela Arca da Aliança. E todo o sangue dali do arraial deveria ser apenas para sacrifício, para aspersão, para ser queimado diante do Senhor. E o sangue da menstruação, o sangue do pós-parto da mulher era considerado impuro. Justamente porque não era um sangue para sacrifício. Então, o que se fazia? Vocês lembram que eu falei da distribuição do templo? A mulher menstruada,
nos dias da menstruação dela, ela tinha que sair do arraial, ou seja, ela deixava a sua casa, deixava o seu povo e ia para um lugar, como se fosse uma tenda onde ela ficava ali, guardada, até que se cumprisse os dias do seu ciclo menstrual. Aí ela se purificava, ela se lavava e levava um sacrifício por aquele... um animal para ser sacrificado por aqueles dias em que ela permaneceu imunda, e só depois desse sacrifício que o sacerdote fazia por essa mulher é que ela retornava para o seio da sua família. Olha isso. Já pensou se você fosse fazer isso com a sua esposa? Né? Porque se é para cumprir a palavra de Deus, né? Então preste bem atenção como a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela se muta muitas vezes conforme o tempo. Aí a próxima informação que eu te dou é a seguinte: a Bíblia te dá, né? Que no dia 8º, ou seja, depois que a criança nasceu, o varão, 8 dias depois, ela deve ser circuncidada. O que é a circuncisão? Que você vai ver, inclusive, uma discussão de Paulo sobre circuncisão no livro de Romanos, principalmente no livro de Romanos, mas ele vai discutir isso em outros lugares das suas cartas, sobre a circuncisão. O que é a circuncisão? A Bíblia diz, é a carne do seu prepúcio, do prepúcio do menino. O que é isso? É uma medida profiláxica, ou seja, uma medida de higiene das partes íntimas do menino judeu, que eles pegam essa pele do órgão genital do menino judeu, puxam ela o máximo para cima e fazem uma incisão que faz com que ele fique com uma parte do seu membro exposto. Por quê? Porque se entendia que devia-se ter uma pureza, uma purificação, uma limpeza geral do corpo dos filhos de Deus. Você está me entendendo? E a posteriori a gente vai tratar desses assuntos, porque é uma linha geral e havia de ser mencionado. Pois bem, depois que o menino é circuncidado, ou seja, que ele está lá, que se circuncidou o menino, esta mulher vai ficar 33 dias no sangue de sua purificação. Por quê? Tem aquele sangramento final, pós-parto, que é normal, é um sangue, não é nem bem um sangue, mas é uma mistura de sangues e fluidos corporais, que a mulher fica ali, aguardando aquele período passar, e aí, isto, obviamente, separada num lugar onde ninguém vai ter contato com ela. Há relatos de que nem o filho mais tem contato com ela, mas a maioria dos relatos e das fontes que eu procurei dizem que não, que ela tem que amamentar, então o filho fica com ela. Então eu prefiro acreditar nessa segunda leva de informação. Mas ela não tocará coisa santa e nem irá ao santuário, ou seja, quem vai levar o menino para ser consagrado, apresentado ao Senhor é o pai, não é a mãe, porque ela está imunda naquele período. E no caso dela ser mulher do sacerdote, ela também não pode tocar nele, porque ele é santo, o sacerdote é santo, então ela não pode tocar nele e nem nada que ele vai ter contato por 33 dias. Agora, olha só, como eu falei para vocês, a sociedade hebreia é machista. E isso prova, inclusive, que quem escreve uma parte do livro é uma pessoa, e quem vai escrever o resto, quem vai escrever o restante do relato é outra. Porque, veja bem, diz assim, mas se tiver uma fêmea, olha só, lá em cima, para se dirigir ao homem, chama de varão, tem uma pompa. E para a mulher chama de fêmea. Ou seja, fêmea para o gênero, para o sexo animal. Para animal você diz macho e fêmea.
Para ser humano, seria varão, a menina, ou a menina, a garota, a moça, enfim, a filha. Mas não, essa pessoa que escreve essa parte aqui, especificamente, ela usa o termo fêmea, ou seja, é alguém que está inserida numa sociedade que é machista e que é patriarcal. E aí aumenta o número de dias. Agora, de 7 dias, passa para 2 semanas no sangue da sua purificação, que é a referência para ficar esse período impura. E depois de ter cumprido esses dias, seja por filho ou por filha, né, a mulher vai ficar o dobro de dias, 66 dias no sangue da purificação. Ou seja, para a mulher é mais tempo impura, mais tempo sem tocar em coisa santa do que para o homem. E tudo isso deve ser expiado para o Senhor. Então, ditas essas coisas, a gente vai prosseguir aqui. Então agora a gente tem uma sessão, que é a sessão de Levítico 18, do versículo 6 ao 23, onde eu estou pensando algumas coisas aqui, que eu acho que são interessantes de vocês perceberem, porque isso aqui está estabelecido muito antes da nossa sociedade ocidental ter sido estabelecida. E até hoje esses preceitos ainda vogam, de formas que essa construção do povo hebreu e a promulgação das leis de Deus, elas nos influenciam até os dias de hoje. Então, diz assim o texto sagrado: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. A nudez da tua irmã, filha do teu pai ou da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta do teu pai. A nudez do teu irmão, a nudez do irmão do teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é a mulher do teu filho, não descobrirás a sua nudez. E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Não te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. Não te deitarás com um animal. Não te contaminareis com ele. Nem mulher se porá diante de animal, para ajuntar-se com ele. Confusão é. Esse texto aí, ele está em Levítico 18, do 6 ao 23, e ele é um texto muito forte, porque ele traz aqui um ensinamento que permeia toda a sociedade ocidental. Então olha só o que traz aqui a primeira coisa. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne. Então ele vai para descobrir sua nudez, ou seja, para ter pensamentos lascivos com ela, para ver ela sem sua roupa, né? E veja que interessante, Deus diz, eu sou o Senhor, ou seja, é Ele quem estabelece essas regras, não sou eu, é Ele que estabelece. Então ele diz o seguinte: descobrir a nudez toda o pensamento, o desejo e a ação sexual para com alguém que é teu parente. Então olha só o que ele diz que não deve se descobrir a nudez do teu pai e da tua mãe. A psicologia chama de complexo de Édipo.
e que é o desejo do filho pela mãe, e me foge o nome desse desejo da filha pelo pai. Há relatos, há casos sobre isso, não é uma coisa que não é brincadeira, mas veja, se Deus estabelece isso, é porque isso já era uma prática, era em algumas sociedades uma prática comum. Era uma prática que acontecia nos povos que não estavam debaixo da égide do poder e da autoridade de Deus. Então deixa bem claro: não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Deixa bem claro, frisa, não tem que ter desejo sexual pela tua mãe. É assim que está lá. Não descobrirás a sua nudez. Depois, ele vai dizer que tu não podes descobrir a nudez da mulher do teu pai, ou seja, da esposa do teu pai, que não é a tua mãe, uma segunda esposa. Vamos assim dizer, no meio do povo hebreu, era comum casamentos onde o marido tinha duas esposas. E aí, o filho de uma das esposas não poderia, de forma alguma, jamais descobrir a nudez, ou seja, ter desejo lascivo com a segunda mulher do pai dele. Aí alerta também: a nudez da tua irmã, filha do teu pai ou da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Ou seja, irmã de primeiro grau, irmã de segundo grau, tua irmã filha só do teu pai, ou tua irmã filha da tua mãe, é proibido. Deus proíbe. É isso que diz o texto. E diz ainda: a filha da mulher do teu pai, gerada do teu pai, não descobrirás a nudez. Ou seja, ele está reforçando uma ideia que ele já deu ali na frente. E a nudez da irmã do teu pai, tu também não descobrirás. Ela é parente do teu pai, é tua tia. O que eu quero dizer? O que ele quer dizer com tudo isso? Inclusive aqui no trecho final, quando diz: olha, não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia. Ou seja, quando a mulher estiver menstruada, não te chegarás a ela. Não precisa explicar mais nada, está muito claro, está explícito. E também diz: não te deitarás com animal, que é um crime previsto no Código Penal, que é a zoofilia. Quando um homem ou uma mulher se servem de um animal para a prática sexual. Normalmente isso dá cadeia, dá mais de 5 anos. Confusão é. Então, é uma lei, são leis aqui que eu estou dizendo para vocês, que estão estabelecidas a fim de que o povo ficasse puro, santo, separado e servisse de exemplo para as outras nações. Quando Deus estabelece essas leis, ele quer que haja respeito, ordem, decência. Deus quer tirar toda a confusão e engano do meio do povo. Correto, queridos? E é uma das partes mais polêmicas aqui. Tem outras categorias aqui que eu deveria colocar. Você vai perguntar assim: Endresse, professor, e o que é que Deus diz acerca da homossexualidade? Veja bem, eu não quero aqui abordar esse tema em específico, porque não nos cabe, enquanto escola bíblica, doutrinar ninguém. Nos cabe aqui trazer ensinamento, conhecimento e ajudar na interpretação do texto sagrado. E nesse momento, esse assunto, a homossexualidade, ela é muito discutida tanto nas ciências da religião como na teologia, e há muitas divergências sobre o assunto. E eu prefiro me abster dessa explicação, de falar dessa parte, porque eu penso que essa questão é uma questão de doutrina que é muito particular e específica como função dos nossos pastores. Então, eu prefiro me abster dessa polêmica antes que alguém pergunte. Seguimos em frente. Então, quais eram as penas para esses crimes? Uma vez que são detectados os crimes cometidos no meio do povo escolhido por Jeová, eram aplicadas penas.
pelos homens, chefes de suas famílias, meninos jovens e até os anciãos. E essas penas pelos crimes variavam de morte por apedrejamento e até mesmo morte por fogo. Em casos onde homens e mulheres foram pegos por crimes de zoofilia, que é aquele crime que eu descrevi ali atrás, né, no último slide, né, quando o homem se deita com um animal e a mulher também, mas fins de prática sexual, eram mortos tanto os que cometeram os crimes, como os animais com que foram cometidos esses delitos. As pessoas ou grupo de pessoas que executavam as penas eram estabelecidos segundo uma heteronormatividade vigente e excluía Arão e seus filhos, pois estes eram sacerdotes, e também excluía Moisés, né, no tempo em que ele ainda era vivo, pois era ele que se dirigia ao Senhor. Então, vejam bem, queridos, é preciso ter muito claro na mente de vocês que o pecado não passava impune. Entenderam? Então, era muito específico que para cada crime haveria uma pena a ser cumprida. E essa pena a ser cumprida, ela era os anciãos, né, que eram os mais velhos, né, que eram a terceira classe hierárquica dentro do meio do povo, porque vinha o Moisés, que era santo, né, que era separado porque falava com Deus face a face e não podia se contaminar com sangue de execução. Nem Arão, nem seus filhos, porque o Arão entrava uma vez por ano no Santíssimo, e Deus dá umas regras específicas para ele entrar no Santíssimo, porque não podia entrar de qualquer jeito, ele tinha que se banhar, tinha que vestir as roupas cerimoniais para entrar ali. Então jamais em tempo algum ele podia ter sangue de assassinato, sangue de execução na mão, e nem os seus filhos. Mas os anciãos, eles executavam morte por apedrejamento, e também se queimava, né, fazia uma fogueira e se queimava também as pessoas que cometiam determinados pecados, inclusive esse aqui da zoofilia. Ditas essas coisas, a gente vai agora para o nosso penúltimo slide, porque também tem as festas, e aí você já conhece as festas, eu só trouxe elas aqui para nível de conhecimento, porque você já passou por isso, você já conhece as festas, né? O sábado, que em hebraico é o Shabat, né? Que é aquele dia do Senhor, né? O dia em que não se faz nada, assim, só se é consagrado ao Senhor, então você jejua, você ora, você lê a Torá, no caso dos judeus, né? Para quem guarda o sábado, né? No caso. Então, temos a Páscoa, que é o Pessa, que é a saída, né? Quando se comemora a saída do povo do Egito, né? E eles fazem a passagem de povo escravo para uma nação liberta. As primícias, né? Que é a festa onde se oferece a primeira colheita, né? E tem regras específicas para isso. Eu estou aqui te trazendo uma pincelada que é para você se sentir no desejo de ler o livro e de aprender mais sobre o livro, né? Então as primícias é a primícia dos animais, a primícia das frutas, dos legumes, as primícias, enfim, de tudo que as pessoas tinham oferecendo ao Senhor. O Pentecostes, que eram aqueles 50 dias de preparação para o dia da expiação, que era aquele dia no ano que o Arão entrava na tenda, correto? E aí ele sacrificava pelo povo. E eram escolhidos 2 bodes, que era lançado sorte sobre esses bodes, e um bode ia ser o bode do sacrifício e o outro bode ia ser o bode da expiação do pecado, e esse bode era mandado para o deserto, e se esse bode não voltasse, significava que Deus recebeu o sacrifício do povo, e o pecado de
todo aquele ano foi perdoado. Se o bode voltasse, o problema era outro. E aí o outro bode era sacrificado, e a festa dos tabernáculos, você já conhece, que era uma festa de celebração, né? Após o pecado ter sido expiado, Deus ter perdoado os delitos do povo, se fazia a festa dos tabernáculos. Isso aqui é para você voltar lá e ler, ficar curioso. Então, as nossas considerações finais. Logicamente, seria impossível cobrir o livro do Levítico em sua totalidade de detalhes no que diz respeito às suas leis, regras de conduta e especificidades, uma vez que estamos realizando um panorama que tem por finalidade última trazer à baila aspectos do livro de uma forma mais simples de ser entendida pelo público em geral. Obviamente, escolhemos alguns pontos e deixamos de falar de outros por mera facilidade de explanação. Vez que temos alguns temas mais polêmicos em que não cabe agora o debate mais profundo, visto que teologicamente eles ainda são objeto de discussão. Portanto, quanto à doutrina, não cabe nesta aula, nem tampouco a STB, o papel de juiz de seja qual causa for, e é de estrita função dos pastores os ensinos desses temas conforme a conduta diretriz anteriormente posta por cada ministério. Ou seja, cada ministério vai decidir, né, como lidar com esses assuntos mais espinhosos, porque eu penso que não é essa a nossa função. Conhecimento e doutrina tem uma diferença muito grande. Então, queridos, quero pedir perdão a todos pelo áudio mais longo, pela aula mais longa, mas para nós entendermos bem sobre algumas coisas do livro, que inclusive são motivo de atrair problema para si, né? Problema para tua casa, né? Muitas vezes o não interpretar corretamente a palavra de Deus causa uma confusão, não só na congregação, mas nas famílias. Nós tivemos esse cuidado de ser um pouco mais específico em algumas coisas, a nível de curiosidade ou a nível de explicação mais meticulosa mesmo de alguns trechos da palavra que está contida em Levítico. Então eu quero te dizer que, primeiro de tudo, como eu te falei já, essas leis, a maioria delas não se aplica mais hoje. Jesus veio, se sacrificou por nós, então não é mais necessário nenhum sacrifício. Mas muitas vezes o teu sacrifício está naquele tempo que você está orando, que você está varrendo a igreja, que você está cantando, pregando, que você está ali assistindo ao culto, seja online, seja presencial. Você está sacrificando sempre de alguma forma e Deus se agrada do teu sacrifício, né? Mas esse sacrifício de sangue, de animal, ele não é mais necessário agora, porque Jesus já veio, já fez isso por nós. Então eu quero te agradecer nessa noite. Muito obrigado por você ter dispensado teu tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E eu volto com vocês num outro momento, num outro livro, para que a gente possa se aprofundar mais aí e aprender nesse panorama bíblico. Então eu quero que Deus te abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus.